Boa tarde a todos. Oficialmente, damos retorno ao nosso segundo simpósio de biossegurança com animais e plantas, né? E iniciando esse novo ciclo de palestras, a gente tem a alegria de receber aqui a colega, a professora Mara Kiefer, que vai... Tudo bem, Mara? Tudo bom? Tudo bom, graças a Deus, tudo ótimo. Depois do Muito estresse hoje de manhã, bem-vindo, agora a gente conseguiu superar aquela indesejável situação. Mas, graças a Deus, agora fluiu bem, e todo mundo teve muita empatia, a gente agradece a empatia daqueles que tiveram conosco, né, de passar por uma dificuldade, né, e fica aqui o agradecimento de toda a nossa comissão com relação àqueles que se solidarizaram com a situação que nós vivemos, né? Então, Mara, muito bem-vinda. Eu vou passar a palavra para o nosso querido Felipe Apolinário, ele vem, nesse momento, substituir a função da Hanna para mediar a sua palestra. Tá bom? Então, ele vai pegar a palavra agora e ler brevemente uma síntese do seu trabalho e tecer algumas considerações. Uma ótima palestra. Obrigada, Sam. Boa tarde a todos, boa tarde, professora Mara. Meu nome é Felipe, eu sou membro da comissão organizadora e eu vou mediar as palestras agora da parte da tarde. Antes de eu falar uma breve síntese do currículo, eu vou dar alguns avisos. Por favor, permaneça com a câmera e o microfone desligados para não causar interferência no sinal. Vocês podem mandar suas perguntas no chat, que eu vou ler para a professora ao final da palestra. Como dito anteriormente, será uma lista de presença para cada palestra e ela também será disponibilizada no chat durante a apresentação. Não deixem de assinar a lista, pois o certificado só será mediante 75% de presença no evento. Nós vamos avisar antes de fechar a lista de presença, por favor, fiquem atentos. E aproveitem a palestra. Eu queria agradecer à professora Mara por prestigiar o evento e vou fazer uma breve síntese do currículo dela. Bem, a professora Mara possui graduação em Ciências Biológicas pela Universidade Estadual de Campinas desde 1995, mestrado em Ciências Biológicas, Zoologia pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, em 1998, doutorado em Ecologia pela Universidade Estadual de Campinas em 2003 e pós-doutorado pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, de 2004 a 2006. Foi professora adjunta visitante do Departamento de Ecologia da UERJ no período de 2006 a 2009. Desde 2009, é professora adjunta do Departamento de Biologia Geral da Universidade Federal Fluminense, onde atua no ensino e na pesquisa, coordenando o Núcleo de Pesquisa em Ecologia e Conservação de Anfíbios e Répteis do Laboratório de Ecologia Animal e Vegetal. Atualmente é vice-coordenadora do Bacharelado em Ciências Biológicas da Universidade Federal Fluminense. Foi professora colaboradora do curso de pós-graduação em Biologia da UERJ. Foi professora colaboradora e permanente do Programa de Pós-Graduação em Ecologia e Evolução da UERJ, de 2009 a 2019. Desde 2013 é professora do quadro permanente do Programa de Pós-Graduação em Biologia Marinha e Ambientes Costeiros da UF. Desde 2006 é pesquisadora associada ao Laboratório de Ecologia de Vertebrados, coordenado pelo professor Carlos Frederico Rocha, do Departamento de Ecologia da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Atualmente é membro do Grupo de Pesquisa em Ecologia de Vertebrados Tropicais, da UERJ. Tem experiência na área de ecologia, com ênfase em ecologia de populações e de comunidades, ecologia geográfica, comportamento e conservação, atuando principalmente nos seguintes temas: anfíbios e répteis. Bem, muito obrigado, professora. Quando você quiser começar aí, pode começar. Eu agradeço a apresentação, tadinho, cansou todo mundo, né, de falar tanta coisa, mas eu agradeço pelo carinho, pelo cuidado da apresentação. Estou aqui correndo, mas consegui terminar uma palestra para vocês. Eu quero agradecer ao Sávio, ao Marcelo e aos membros da equipe organizadora pelo convite. Estou muito contente de estar aqui participando. Eu trabalho com anfíbios e répteis, né, desde sempre, assim, desde muito tempo, e eu sou partidária do que o professor Abílio, né, meu colega professor Abílio falou na palestra de manhã, assim,
eu nunca tinha, como ele, gostei do termo que ele usou, nunca tinha sistematizado, né, essa questão da biossegurança nos trabalhos de campo. A gente tem lá a preocupação, enfim, mas nunca tinha parado para pensar e organizar isso de alguma forma, né? Então, foi também para mim um exercício. Eu acho que eu deixei algumas lacunas, várias lacunas, mas eu fiz o melhor que eu pude aí dentro do tempo que eu tive para preparar. Fim de período é fogo, né? E na verdade, eu acabei preparando uma palestra que é mais uma provocação para a gente bater um papo, para trocar ideia, para tirar dúvidas, enfim. Às vezes, eu mesma vou ouvir de vocês coisas interessantes, cuidados interessantes que eu não tinha pensado. Eu não sei se eu consegui abordar tudo, eu tentei fazer de uma forma bem didática, mas eu fiz principalmente baseada de uma forma meio empírica, assim, baseada na minha experiência. Não consultei, não sei nem se tem manual, essas coisas assim, né, para campo. E o interessante dessa história toda que eu queria comentar é porque a gente tem uma comissão de biossegurança no Instituto de Biologia, né? O Saulo estava aí de manhã na abertura falando sobre isso. E eu, como vice-coordenadora do bacharelado, acabou que eu estou nessa comissão de biossegurança do Instituto, então eu participo das reuniões, mas é a parte de biossegurança dos laboratórios, né? E das aulas, e agora com a questão da Covid. Então, mas foi bem interessante, porque acabou vindo essa questão da biossegurança no campo, tá? Então, eu vou compartilhar minha apresentação e deixa eu ver aqui. Eu só vou pedir desculpas a vocês, porque o meu mouse, ele tá mais para lá do que para cá, então, às vezes, ele faz uns barulhinhos, porque, tipo, ele conecta, desconecta, e, eventualmente, eu vou usar o mouse do notebook, e enfim, posso passar um slide, ter que voltar, então, eu peço desculpas a vocês pelo mau jeito aí do meu querido mouse. Vamos lá. Só me deem ok, porque agora eu não vejo mais vocês. Peraí, deixa eu descompartilhar e botar na primeira. Sim, Mara. Somente agora, você ampliar agora. Agora sim. É que eu tinha aberto, estava lá nos últimos slides. Bom, então, a ideia é falar em biossegurança, né, nos trabalhos de campo de herpetologia. A apresentação já foi, meu e-mail está aí, pode colocar no chat depois, se alguém quiser entrar em contato. Só para a gente, né, se situar, enfim, nem todo mundo é herpetólogo, enfim, né, só para a gente dar uma situada em quem são os nossos organismos de interesse agora, né, então, quem são os herpetos, né, como a gente chama carinhosamente. Então, apenas situando, né, no Brasil a gente tem 1.136 espécies de anfíbios, né, isso de acordo com a lista da Sociedade Brasileira de Herpetologia, uma lista de 2019, obviamente nós temos mais espécies, porque desde então novas espécies foram descritas, né, mas a lista é o documento oficial que a gente usa, então ela vai sendo revisada com o tempo. De toda forma, a gente ocupa o primeiro lugar em riqueza e diversidade de espécies de anfíbios no mundo, né, de acordo com o ICMBio, a última lista de espécies ameaçadas de extinção do ICMBio de 2018. E dessas, de acordo com a lista, 80 estão colocadas em alguma categoria de ameaça, né? Desde criticamente ameaçada, vulnerável, tá? E em relação aos répteis, são 796 espécies. Eu aqui não estou contando as subespécies, tá? Também de acordo com a lista brasileira, com a Sociedade Brasileira de Herpetologia, também a última compilação em 2018, já tivemos novas espécies, então esse número é maior, e somos o terceiro lugar em termos de diversidade e riqueza de espécies de répteis, só perdemos para a Austrália e, se não me engano, para o México. Destas espécies encontradas no Brasil, 41 estão atualmente na lista de espécies ameaçadas, então são números que mostram realmente a importância desses organismos, claro, como todos os outros, né? Mas é um grupo de extrema importância em termos de diversidade no país, e inclusive podendo ser utilizado como indicador biológico, indicador de saúde ambiental, principalmente no caso dos anfíbios, né, que são muito sensíveis às alterações antrópicas. Bom, eu fiquei pensando, assim, eu tentei fazer uma coisa que fosse assim, eu resolvi, vamos para o campo, né?
Então, essa sequência, desde o momento que a gente pensa em ir para o campo e está se preparando para ir para campo, né, até o final ali, do final das coletas, digamos assim. Algumas coisas que eu vou dizer aqui, elas vão valer para os meus colegas que vão vir depois, acho que é o Arno e acho que a Adriana, né, que vão vir depois falar da parte da botânica, porque é campo em ambiente terrestre, né, então há uma série de coisas em comum, enfim, eu não sei quanto que eles vão abordar em relação a isso, mas eu pensei em fazer essa sequência, né, e caminhar com vocês ao longo disso. A ideia, né, era falar sobre biossegurança, então eu não me aprofundei na questão de métodos de estudo, de herpetologia no campo, etc., né, não era essa a proposta, mas eu acabo falando de alguns métodos porque eu vou associar os métodos aos riscos, né, que eles podem incluir. Tá? Então, eu vou falar de alguns métodos que a gente usa no campo. Tentei fazer uma coisa bem leve, bem humorada, enfim. Espero que vocês entendam, não achem tão sem graça assim, a graça que eu tentei fazer aqui ao longo da palestra, né. Então, a primeira coisa é um cuidado com quem vai ficar, né, você vai para campo e um cuidado em fornecer as informações para quem vai ficar esperando você voltar de campo, né. Então, os pais, um colega, um companheiro, uma companheira, enfim. Então, sempre deixar claro onde é o local, qual é o local que você vai, né. Deixar um contato naquele local, então, um contato secundário seria, além do seu celular, por exemplo, um número, então, se você vai para uma unidade de conservação, deixar lá o telefone da sede do parque, né, onde você vai ficar hospedado, ou a pousada onde você vai ficar, ou o telefone de um outro colega que esteja no campo também, né. Sempre deixar uma previsão de retorno, né, porque isso pode ser um indicativo de que, opa, não voltou, aconteceu alguma coisa, né, então uma previsão de quando vai, quando volta, né. E quando você está no campo, então, como eu falei, se você está hospedado na sede do parque, se você está hospedado numa pousada, né, se você, enfim, aonde quer que você esteja, se você está num camping, na barraca num camping, né, também ter esse tipo de cuidado. Então, assim, olha, eu estou indo para o campo hoje eu vou para a trilha tal, né, e vou ficar o dia inteiro, vou voltar no fim do dia. Ou, eu vou na trilha tal e depois eu vou à noite fazer a amostragem na outra trilha tal, né. Então, sempre ter esse cuidado de manter pessoas avisadas sobre onde você está e quais as previsões de ida e de volta. A questão da equipe também, então, eu brinco, né, 2 já é equipe, porque a gente sabe da dificuldade de se conseguir, às vezes, auxílio, né, de outras pessoas para fazer as saídas de campo. Muitas vezes as pessoas não têm disponibilidade, às vezes as pessoas, nem sempre a pessoa tem, às vezes um pode, o outro não pode. A gente sabe como é difícil a logística de campo, né, em vários aspectos, e muitas vezes é difícil conseguir ajuda, né? Principalmente quando você não tem como oferecer uma bolsa, um retorno financeiro, né? Às vezes, as pessoas, são os amigos que vão junto, e os próprios amigos pagam do bolso algum gasto, alguma coisa, para poder ajudar o colega que tem que fazer aquele campo ali, porque não tem o financiamento e tal. E, atualmente, essa situação já se agravou e, por enquanto, tende a se agravar com a situação que a gente tem no país, né? Então, até brinco que 2 já é uma equipe, né? Já é alguma coisa. E a regra deve ser, tentar ser seguida sempre, nunca vá sozinho para o campo, né? Mesmo que você vá em equipe, por exemplo, a gente está em equipe, mas cada um vai fazer uma trilha, né? Não, né? Porque qualquer coisa que aconteça, você não tem quem possa te socorrer ou quem possa correr para avisar alguém, chamar ajuda, né? E eu falo isso por experiência própria. Eu fiz o meu mestrado na Serra do Cipó, em Minas Gerais, e eu pagava, não tinha, assim, naquela época ainda era o tempo das vacas magras, e eu não tinha financiamento algum. Eu pagava o meu campo com a minha bolsa de mestrado, que era, né, comparada com hoje, era, assim, uma miséria, né? Não que hoje também seja grandes coisas, mas... E eu morava em São Paulo, em Campinas, então eu ia de ônibus, pegava 2 ônibus, passava a noite inteira viajando, enfim. Então, assim, eu não tinha como pagar as despesas de pelo menos mais uma pessoa para me ajudar, e eu ficava cerca de 15 dias no campo, enfim, numa pousada.
Então, eu não tinha como levar alguém para me ajudar. Então, eu fiz todo o meu campo do mestrado realmente sozinha. Eu ficava numa posada e só avisava, né? Olha, eu estou subindo, né? Eu ficava na parte de baixo ali da serra, no meio do caminho, né? Na subida da Serra do Cipó ali, não sei quem conhece já foi. E quem conhece Campo Rupestre, né? Sabe, conhece muito bem, sabe que você tem, principalmente na Serra do Cipó, você tem muitos altos e baixos, então você sobe, desce, e tem aquelas lajes, né? Que a gente chama de lajes, aquelas rochas assim, deitadas e tal. E eu passava o dia inteiro ali, subindo, descendo, andando, né? E em muitos momentos eu saía da visão, tinha estrada, né, que passava até ônibus, assim, era estrada de terra, mas passava ônibus que sobe para Diamantina. E às vezes eu ficava andando, porque eu ficava tendo que coletar os lagartos, então eu ficava andando, coletando, e por vezes eu sumia da visão de qualquer pessoa que passasse na estrada, né? Assim, é de fato um risco muito grande, de você cair, de você, né, torcer o pé, quebrar o joelho, quebrar uma perna, né? Nossa, quebrar o joelho é pior ainda, mas, enfim, se machucar, cair, se machucar, né? Eu tive outros eventos que eu vou mencionar. Então, assim, às vezes é complicado, né? Aquilo que a gente precisa tentar fazer, né? E aí, às vezes, você fica meio sem opção, né? Então, a proposta aqui é que isso não aconteça, que as pessoas não façam isso, né? Isso não aconteça, que vocês evitem isso, né? E aí eu falo por experiência própria dos riscos que eu corri, né? Fazendo as coisas dessa maneira, mas foi a única opção que eu tive, né? Então também tem essa questão do ou eu faço assim ou eu não vou fazer, né? E aí como é que seria, né? E aí, assim, pensando no campo, né? O que eu tenho que ter na minha mochila de campo para um trabalho em ambiente terrestre? Eu vou para Restinga, eu vou para a floresta, né? O que eu tenho que ter na minha mochila de campo? E que muitas vezes a gente só pensa que tinha que ter quando precisa e não tem, né? E essa mochila de campo mesmo, né? Não é aquela que você vai deixar lá dentro da barraca ou no quarto da pousada, não. É aquela que você vai levar para o campo com você. Seja que tipo de trabalho que você vai fazer, com que organismo você vai trabalhar, então, até agora, tudo que eu falei vale para qualquer trabalho de campo, né? E a mochila que você leva contigo, né? Então, você precisa ter um protetor solar, você precisa ter um repelente, né? Se você vai para áreas abertas, mais ainda o protetor solar, uma lanterna, mas eu vou fazer trabalho de dia, mas você não sabe o que pode acontecer, né? Pode acontecer algum problema e você acaba voltando já à noite. Às vezes você até está fazendo algum trabalho, você precisa entrar, olhar dentro de uma fresta de rocha, um tronco de árvore e tal, a lanterna te ajuda, né? E se você está levando lanterna, você vai levar pilha ou bateria nela, então é sempre bom levar uma pilha ou uma bateria extra. E se você está fazendo campo noturno, dobre isso, né? Dependendo do tempo que você vai ficar. Para campo noturno, então, assim, o que eu recomendo normalmente a gente usa uma lanterna de cabeça, então levar uma lanterna de mão extra, né? Mais as pilhas e baterias. Você, com o tempo, você sabe mais ou menos quanto tempo você fica e quanto tempo dura a pilha ou a bateria naquela lanterna que você tem, né? Mas, assim, para quem vai de dia, pelo menos uma lanterna de mão ali dentro da mochila, né? Para quem vai só trabalhar durante o dia. Para quem vai trabalhar à noite, as duas, né? O GPS ou a bússola, né, sempre que possível, às vezes o GPS é caro, etc., não tem. E aí eu gostaria de chamar a atenção para uma coisa, né, que eu acho que hoje as pessoas, por conta do GPS, as pessoas não sabem mais usar a bússola. E a bússola não depende de nada, né? Se o GPS, se não tiver sinal, acabar a pilha, a bateria do GPS, não conseguir satélite, a bússola não vai reclamar de nada disso, né? Então eu acho que hoje as pessoas deixaram, não usam mais a bússola, e não sabem usar a bússola, né? Então, eu acho que para todo aluno de campo, que vai para campo, eu acho que ter uma bússola e aprender a usar, e ter ela quietinha lá, é sempre uma boa estratégia, uma boa alternativa. Vai buscar aprender a usar, porque ela te salva, né? Independente da situação, ela vai te salvar. Um canivete, pelo menos um canivete, né? Sempre que possível. Eu não coloquei aí, porque não é uma coisa que necessariamente é obrigatória, né? Que é a questão de um facão de campo, né? Para abrir trilha, enfim, para cortar, né? Planta que está no caminho e tal. Eu acabei não escrevendo aí.
um facão de campo. Às vezes você não precisa dele necessariamente, dependendo do trabalho que você vai fazer, se você não vai ficar entrando, se as trilhas estão bem trabalhadas. O canivete é realmente assim para resolver qualquer coisa assim mais urgente, né? Mas sempre pensar na questão de levar um facão de campo. E nesse caso de se usar facão, eu já ouvi falar de muitos acidentes com o uso errado do facão de campo. O clássico, né, é a pessoa que está na frente, é a pessoa que está com o facão cortando, abrindo a trilha, né, e a galera vem atrás, outras pessoas atrás, e aquele movimento clássico da pessoa botar o facão para trás para dar um golpe de facão. E aí os acidentes acontecem, né? Então, para quem faz, para quem já fez, pretende fazer campo, enfim, e vai levar, tem que tomar muito cuidado, tem que sempre estar lembrando quem está atrás, tem que manter distância e tal, porque eu estou aqui mexendo, manipulando e tal. A capa de chuva, obviamente, e aí sempre levar uns sacos plásticos, porque sempre você pode ter que, independente do teu trabalho, independente do saco plástico, do saco de pano, das caixas, enfim, do que você vai levar para coletar, eventualmente, algum animal, uns saquinhos plásticos ali na mochila para qualquer emergência, sempre tem alguma coisa para colocar, ou até para proteger o seu celular, quando chove, se você não tem uma capa de mochila, por exemplo, né? Água, né? E se você vai para um ambiente aberto, não é água, é muita água. Se você vai ficar, por exemplo, um dia inteiro na restinga, embaixo do sol, é muita água, né? Tipo, 3 garrafas daquela de 1,5 litro ali, porque desidratar é muito perigoso, né? E alguma comida, enfim, né, que cada um aí vê o seu, se vai passar o dia, se não vai passar o dia, mas eu sempre recomendo ter aquela coisa meio extra, assim, sabe? Aquela coisa que fica ali no fundo da mochila e uma barrinha, alguma coisa assim. De novo, né? Se acontece alguma coisa, você passou o dia no campo, você comeu o seu lanche, todo o lanche que você levou, no horário que você se programou, e dá algum problema, né? Você se perde, acontece alguma coisa, né? Então, a mesma história da lanterna, você tem ali alguma coisa extra ali para alguma emergência. Fita marcadora é sempre bom, né? A gente levar para marcar caminho, para lembrar o caminho, marcar na ida, para poder voltar com mais segurança, enfim, para marcar algumas coisas interessantes. Aquela fita, eu botei aí o nome, eu não sei como é que a gente chama aquilo, aquela fita silver tape ou duct tape, né? Que prende tudo, né? Que segura aquilo ali, resolve muito problema no campo, né? Quebra um monte de galhos no campo. Coisas para anotar, independente do que você está levando para o seu trabalho de campo, sempre ter ali na mochila, né, uma cadernetinha, um lápis, nunca caneta, né, e a importância de um kitzinho de primeiros socorros, né, as pessoas, às vezes, realmente esquecem, ou levam remédio, levam coisas e deixam ali onde elas vão ficar, onde elas estão hospedadas, e não levam para o campo. Você nunca sabe o que pode acontecer, né. Então, minimamente aqui, né, tomando cuidado para não ficar fazendo indicação de medicamento, né, essa é a ideia, mas assim, uma gaze, né, um esparadrapo, um antisséptico, se você cai, se você se arranha, se você se machuca, assim, levemente, né, os curativos, aí ficou um Mzinho a mais aí, então, antisséptico, algum tipo de analgésico, alguma pomada antistamínica para mordida de inseto, picada de inseto. E aí eu faço um adendo especial para as pessoas que são alérgicas, né? Assim, quando a sua alergia é grave, quando você tem uma alergia que você pode morrer por conta dessa alergia. Então, aí, em relação a, por exemplo, picada de abelha, picada de marimbondo, que é muito comum, é o que normalmente, né, as pessoas que vão para o campo têm muito medo, né? Então, você sempre comunicar a quem está indo para o campo com você que você tem alergia, né? E se caso acontecer, se vocês derem de cara com uma colmeia, alguma coisa, tiver um acidente, como que a pessoa tem que proceder, né? Então, eu tenho uma amiga que, numa época que a gente foi para campo junto, ela virou e falou, eu tenho alergia por picada de abelha, eu tenho dentro da minha mochila um estojinho, eu acho que é com injeção de adrenalina, se não me engano, e se acontecer alguma coisa, tem que fazer assim, 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 assado, tá? Porque senão eu morro, né? Então, esse tipo de cuidado é importante, e é uma coisa que muitas vezes acontece com a gente, né? De ter que fugir correndo, você tá dentro de uma trilha, você não enxerga, você acaba
por exemplo, com um facão, cortando ali, metendo um facão numa vegetação que tem uma colmeia, que tem, né, uma caixa de abelha ou de marimbondo, né, já aconteceu isso comigo, na Serra do Cipó, saí, aquela maluca, né, aquela loira maluca saindo correndo no meio ali do campo da Serra do Cipó, porque eu ouvi chegar, eu estava fazendo meu trabalho, e de repente eu comecei a ouvir aqueles se aproximando, né, era um enxame inteiro, né, vindo, e eu nem quis saber o que tinha que fazer, eu sei que eu saí correndo, e com os meus alunos mais recentemente, em Niterói, a mesma coisa, né, a gente tentando abrir uma trilha e esbarrou lá num caixa de abelhas, alguns alunos tomaram picada, enfim, a gente corre, né, é só isso que a gente fala, corre, né, enfim. E nessa de correr também você pode cair, pode se machucar, então... eu acho o seguinte, eu acho que tudo que eu estou falando aqui, o que eu vou falar ainda, a gente tem que lembrar em conta, eu queria falar isso no começo, eu acabei não mencionando, que a gente está no meio da natureza, e a gente não tem absoluto controle sobre nada. Pode até achar que você tem controle sobre alguma coisa, mas você não tem controle sobre nada, né? A gente está imerso ali, naquele mundo, né, que para mim é um mundo maravilhoso, mas naquele mundo, e a gente não tem controle sobre esse mundo, né, e não tem como prever o que pode acontecer. Então, tudo que você pode fazer, em termos de protocolo de biossegurança, antes, durante, enfim, é o que você pode fazer. Então, é uma medida para mitigar coisas que podem acontecer. E independente de você fazer tudo direitinho, ainda assim as coisas podem acontecer, né? Então, é isso que a gente tenta minimizar, né, os riscos, como foi mencionado logo cedo, né, o perigo e o risco, né, a diferença entre perigo e risco. A gente sabe, né, o perigo é iminente, né, dentro desse mundo, que não é o nosso mundo, onde a gente se enfia, né, e sobre o qual a gente não tem controle. E o risco está lá. E o que a gente pode fazer é minimizar, né, que esses riscos nos atinjam, né, que de risco passe a ser um fato, né. Então, e mesmo fazendo tudo, às vezes não dá. Então, né, faz parte. Eu acho que também é um pouco da graça da coisa, né. E aí você vai para o campo, e aí, dependendo do campo que você vai fazer, você precisa se cuidar da sua vestimenta, né? E aí eu posso te dar 2 exemplos, que estão aqui, né, próximos, e são, né, então, para uma área aberta, de forma geral, e aí restinga, então aí vai também um pouco de cada um, mas assim, minimamente, né, calça comprida, boné é o mínimo, algumas pessoas de manga curta, pessoas como eu, que não suportam, né, são muito brancas e tal, e passam mal mesmo, né, então, camiseta de manga comprida, mas a camiseta de manga comprida, ela também é interessante em qualquer campo, para proteção contra picadas de inseto, contra queimaduras de inseto, de artrópodos em geral. E em áreas como a restinga, por exemplo, ela passa a ser importante para proteção contra a radiação, né, contra o sol, mas também ajuda a proteger um pouco em relação à vegetação, né, que você tem muito cacto, muita bromélia, né, e aí eu nem falo da calça, né, e um boné, e dependendo do grau de sensibilidade, como no meu caso, eu sou essa do meio aí, que está parecendo uma cortadora de cana, né, como a galera se veste para cortar cana, e de fato, né, aquele boné que tem aquela proteção no pescoço, fechado aqui, porque você prende o cabelo, o pescoço fica exposto, né, e, enfim. Então, e luva, eu uso luva também, por causa do sol. As experiências que eu tenho em relação a isso, né, com alunos, quando a gente faz trabalho de campo, leva os alunos para o campo, a gente fala, mas sempre tem aluno que vai, né, vai de top, vai de camiseta regata, ou vai de shorts e tal. Claro, o trabalho de campo é mais leve, mais tranquilo, né, ninguém vai ficar se expondo muito, mas a gente sempre tenta, né, explicar, ensinar. A questão até do sapato, gente, por conta de acidentes que eu já vi acontecer, né, pessoas que vão, em vez de ir com aquela bota de campo, essas botas de campo que a gente usa, vão com tênis,
que tem um solado fino. Eu já vi várias vezes, por exemplo, na Restinga, você tem muitos cactos assim no chão, às vezes tem uma folhagem em cima, você não vê. Eu vou mostrar depois, vou voltar nisso, mas você tem o Melocactus violáceos, que é aquele cactuzinho coroa de frade, né, que chama, e os menorzinhos, né, os jovenzinhos desse cacto, eles ficam quase rentes ao solo, assim. Então, acontece, eu já vi acontecer da pessoa com tênis, assim, um tênis comum, pisar, né, tipo, esses all-star da vida, pisar e o espinho entrar pela sola do sapato, tá? Então, é comum, então, essa é a minha dica aí para quando você vai para áreas abertas, áreas que tem esse tipo de vegetação e que tem, né, não tem um sombreamento. Então, assim, como eu falei, só para reforçar, né, a vestimenta, né, só a cara fica para fora mesmo, né, e a gente não abraça o cacto, a gente finge que abraça o cacto, né. Em áreas florestadas, a coisa é um pouco mais leve, né, assim, em termos de proteção, mas é o mesmo padrão, né, calça comprida, blusa de manga comprida ou manga curta, né, aí a manga curta é mais para proteção contra insetos. A questão de uso de boné ou não é muito variável. Muitas pessoas gostam de usar o boné mesmo dentro da floresta, por conta de proteção contra a mordida, né, de mosca, né, aquela mosca do berne, enfim, tem pessoas que já pegaram berne na cabeça por conta desse tipo de situação, né. E a questão da perneira, que eu não falei ali para a Restinga, e o uso da perneira. Nesse caso aí, da foto da esquerda, vocês podem ver que a gente, na verdade, está com a calça para dentro do sapato, né? Para dentro da meia e dentro da bota, né? Que é uma ajuda na proteção, né? A proteção contra a entrada de, por exemplo, carrapato, micuim, né? Ou algum inseto qualquer, enfim, algum organismo qualquer. Ajuda a proteger, né, essa região ali do tornozelo contra a batida, e assim, não resolve, né, não protege, mas minimiza um pouco a questão do risco de uma tentativa de ataque de serpente, né. Nesse caso, realmente, a perneira é a mais indicada, eu recomendo que seja utilizado, eu recomendo aos meus alunos que utilizem. Eu tenho problema para usar perneira, então vai ficar gravado isso, eu realmente não consigo usar, eu só uso quando eu sou obrigada, porque eu realmente, eu acho que ela é mais perigosa para mim, eu fico mais perigosa com ela do que sem, porque eu vivo tropeçando com a perneira, né, ela enrosca, engalha, enfio que está no chão, assim, e eu vivo tropeçando, então, né, enfim, mas é o correto, é o certo, é o que se deve utilizar. Tá? Essa foto da direita, por exemplo, eu queria chamar a atenção, porque às vezes você tem que obedecer protocolos, né? Então, isso é um projeto que eu participei lá na Floresta Nacional de Carajás, no Pará, é um projeto, uma área da Vale, né? Da empresa da Vale, e a gente tinha que usar o EPI que eles indicavam. A gente teve que fazer um curso de biossegurança de campo antes de começar os trabalhos de campo. Então, lá teve uma série, né, com a empresa, a coisa muda bastante. A gente fez uma bateria de exames médicos para saber se estava apto a fazer trabalho de campo, e depois, o curso de biossegurança no campo, né? E o capacete de uso obrigatório, a perneira de uso obrigatória, e essa blusa de manga comprida também de uso obrigatório, né? E se eles pegassem você sem esse EPI, era bronca na certa, né? Assim. É incômodo, né? É bastante incômodo. Eu não sei se vocês... Deixa eu ver se eu consigo arrumar meu mouse aqui. Por exemplo, eu não sei se vocês conseguem perceber nessa foto. Falei que o negócio do mouse é fogo. Se vocês conseguem perceber nessa foto aqui, da direita, eu quero chamar a atenção, aqui no meu ombro, a cor da camisa mais escura, né? E as minhas alunas, as alunas que estavam comigo aqui, sequinhas. Eu estava molhada de suor e as alunas sequinhas. Então, por exemplo, essa camisa era muito quente e a gente está dentro da floresta amazônica, uma umidade absurda, né? Era horrível, era obrigatório. Provavelmente, se não fosse obrigatório, eu não usaria, né, essa camisa aí, mas, enfim, né? Então, às vezes, você tem que seguir protocolos, que, na verdade, são protocolos de segurança, porque tem uma questão da responsabilidade da empresa sobre quem está lá trabalhando, né, dentro da área que ela está administrando, né?
Eu acho que tem um evento, por exemplo, em relação a isso, uma coisa que aconteceu, e aí eu falei para você, eu gosto de contar algumas histórias, né, para sinalizar, né, e simbolizar algumas coisas, né. Então, a gente estava dentro da floresta, fazendo lá as nossas transecções, lá a nossa busca ativa, eu e uma aluna, com esse EPI, e aí, o fim do dia, aquela história da chuva, começou a ventar, e começou a chover, e, enfim, aí, vai começar a chover, muito vento, e aí começou o vento, a gente já começou a ouvir, né, os barulhos das árvores, assim, né, balançando, e aquele né, tal, e já começou a ouvir alguns barulhos de árvore caindo, e lá, uma das coisas que eles falam que é super perigosa, é você tomar um ouriço de castanheira na cabeça, né, o fruto da castanheira cair na sua cabeça, é muito pesado, pode matar, assim, né, é muito perigoso. E aí começa a ventar, não tinha começado a chover, assim, e eu e ela, a gente lá tendo que fazer nossa busca, a gente continuou, né, fazendo, e aí a gente falou, não, vai chover, vamos botar a capa. E aí a gente parou, eu botei minha mochila no chão, abri a mochila para tirar a minha capa, né, ela fez o mesmo. Quando a gente estava agachada, pegando as coisas, quando eu levantei, caiu um tronco de árvore exatamente no meio de nós duas, no meio. Então, assim, por poucos segundos, ele teria caído nas minhas costas, né, no meu pescoço, nas minhas costas, e caiu tão perto que chegou a arrancar o capacete da cabeça dela, né. Então, aí nessas horas você fala, né, tem que usar mesmo e tal. Então, mas isso é isso, eu estou falando de um protocolo de uma empresa, né, e muitas vezes quem faz consultoria vai ter que passar por isso, vai ter que usar esses EPIs e tudo, né, e a gente acaba sendo um pouco mais relaxado, mas claro, né, eu não vou usar capacete para ir para o campo e tal, mas né, são situações que a gente precisa entender e lidar com isso, e aí a ideia é só compartilhar isso com vocês, né, para que sirva de reflexão, enfim, né. E aí a gente vai, então, para o campo, e a gente precisa do equipamento para o campo, equipamento para herpetologia, né, então, muitas vezes você vai coletar vários animais, de várias espécies, vários organismos com a mão, né, você faz a coleta com a mão, eu vou voltar a falar disso daqui a pouco, mas de forma geral, para serpentes, né, principalmente serpentes, os jacarés e tal, a gente tem, então, o cambão, que é esse à esquerda, que é esse laço, né, cambão ao laço, né, onde você passa o laço no pescoço do animal e você puxa, né, essa parte de trás aqui, essa parte de trás aqui é onde tá, né, onde você vai puxar a corda, e aí o laço vai diminuir de tamanho em volta do pescoço do animal, né. Aqui é o que a gente chama de pinção, né? Então, você manipula aqui essa alavanca, né, e aí esse pinção, ele fecha em torno da cabeça do animal, mas ele funciona bem para animais de um tamanho relativamente, né, não muito pequenos, assim. Então, às vezes, por exemplo, uma jararaca mesmo, mas uma jararaca pequena, você tenta fechar ela aqui, e às vezes ela consegue escapar, né. E saber usar também, às vezes, as primeiras vezes que você usa, você acha que vai machucar o animal, né, tem uma coisa assim, então a experiência mesmo de usar. E aí a gente tem o gancho, né, que o gancho deveria ser companheiro diário, né, assim, você pode até não necessariamente levar um pinção para o campo, né, mas o gancho, ele ajuda bastante, hoje em dia tem ganchos muito leves, ganchos retráteis, né, onde você consegue manipular qualquer animal, né, assim. Essa pinça que eu estou mostrando aqui, ela é uma pinça de mais ou menos 30 centímetros, é a pinção que a gente usa no próprio laboratório, mas muitas vezes no campo ela resolve o seu problema, né? Por exemplo, se você está mostrando pitfall, né, que são aquelas armadilhas enterradas no solo, às vezes você tem que coletar um anfíbio, um lagarto que caiu lá, e aí tem uma aranha, alguma coisa assim, né, e aí você, com essa pinça, você consegue tirar o artrópodo que caiu lá e jogar para fora para poder pegar. E às vezes pequenas serpentes, por exemplo, pequenas corais, você consegue pegar com essa pinça, né, porque ela é muito pequenininha, para pegar com o gancho, o pinção também, você vai e a bichinha não fica.
e ali com essa pinça, ela tem uma distância grande, você às vezes consegue pegar pequenos animais com ela também, pode ser muito útil. E o pulsar, que seria, o pessoal pensa em pulsar muito para borboleta, né, para artrópodo, insetos, enfim, voadores. O pulsar, muitas vezes, ele resolve, assim, às vezes você está tentando pegar, ele resolve, por exemplo, para esses anfíbios que ficam em riacho e são muito ágeis, zilóides, crossodáctilos, por exemplo, pulsar de peixinho, de aquário, esses pulsarzinhos de aquário, né, muitas vezes você consegue pegar o bicho assim, porque o bicho é muito ágil, ele está na pedra, você vai tentar pegar, ele pula para dentro da água, se enfia embaixo das rochas ali, dentro da água, e quando você vê, ele já saiu lá do outro lado e já subiu na pedra lá do outro lado. Então, às vezes, esse pulsarzinho, ele ajuda bastante. Eu coloquei o grande também pode ajudar, às vezes. O lagarto, já aconteceu comigo, né, do bicho entrar na toca, e aí eu ficar por trás, assim, né, uma toca que estava na base de uma rocha, eu fiquei na cela de espó, fiquei por trás da rocha, assim, deitada na parte de trás da rocha, com o pulsar, assim, na porta da toquinha, e aí, quando ele saiu, assim, da toca, eu peguei com pulsar, então às vezes ajuda também. É raro, né? É uma eventualidade, assim, não é um equipamento, assim, né, usual, normalmente. Mas esses outros aqui, o gancho, o gancho e o pinção, eles são bastante úteis no campo. Aqui, só para ilustrar, o laço que a gente usa com lagartos, né? Essa é uma colega minha lá na Serra do Cipó também, está pequenininho, mas dentro dessa bolinha vermelha tem um exemplar do gênero Tropidurus, um lagarto, e nesse caso a gente usa vara de pesca, né, a gente pesca os bichinhos, é o mesmo princípio do laço, desse laço grandão aqui, que se usa muito para jacaré, por exemplo, é o mesmo princípio, né, a gente faz um nó falso e pega, não porque seja perigoso pegar esse bicho com a mão, é porque você não consegue tentar pegar ele com a mão, né? Então, é um método abrasileirado aí, né? Para a varinha de pesca do laço normal, né? E, às vezes, você precisa usar espingarda de chumbinho, né? Dependendo do trabalho, e, obviamente, tendo autorização, tudo direitinho, a gente faz captura com a espingarda de chumbinho, e aí realmente isso é muito perigoso, né? Acidentes podem acontecer com quem está manipulando essa espingarda, né? Então, você está lá andando e procurando os animais, e aí você vai, né? Você carrega a espingarda, fica andando com ela carregada e tal. E às vezes você andou um tempo e resolveu parar para descansar, vai sentar num canto para descansar, então você esquece de desarmar, né? E você sai andando, de repente, da forma como você sai carregando, você pode sair carregando ela apontada para frente, e tem um colega seu andando na frente, ela pode disparar, então a coisa do disparo acidental, né? Então sempre desarmar a espingarda, enfim, quando para comer, para fazer alguma coisa, e sempre tomar muito cuidado, porque é um equipamento que pode ser utilizado, né? E aí, em termos de contenção e transporte, né, lembrar sempre, a gente tem aquelas caixas de contenção para serpentes, né, principalmente, que são essas caixas, mas essas caixas é inviável você levar para o campo, né, botar na mochila e levar para o campo, claro, isso seria mais para você deixar lá na sede da onde você está trabalhando, um laboratório, enfim, para depois, né, para o acondicionamento posterior. Então, existem caixas de transporte e contenção para répteis, né? Essas aqui são específicas para répteis, mas a gente usa muito essas caixas organizadoras pequenininhas, né? Que você compra nessas lojas aí, essas pequenas, altas, mas de tamanho pequeno, você consegue levar dentro da mochila, né? Você pode colocar outras coisas dentro para otimizar o espaço, enfim. E o que a gente faz às vezes, nós mesmos fazemos os buracos, né, para entrar ar, ela tem trava, então ela é segura, né, e você pode depois carregar, levar os animais. Isso no caso de animais, por exemplo, serpentes, peçonhentas, né, que aí você não pode, por exemplo, botar no saco de pano. A gente usa muito saco de pano, de algodão, né, para lagartos, a gente normalmente usa os sacos de pano, eles ficam calmos, ficam tranquilinhos e ficam confortáveis no saquinho de pano. Dentro das caixas, eles ficam agitados, ficam nervosos, ficam andando para lá e para cá.
Então, você põe um saquinho de pano, né, uma coisa fácil de fazer, até esses saquinhos de pano que a gente compra, quando compra sapato, vem dentro do saco de pano, é a melhor coisa que tem, né, para levar para o campo. E às vezes você pode até pôr o saquinho de pano dentro da caixinha, né, para botar dentro da mochila, por exemplo, né, e não deixar o bichinho dentro do saquinho de pano solto na mochila, que alguma coisa pode bater, pode machucar, então, dentro da caixinha. Mas a caixinha a gente pensa mais para serpentes de tamanho, né, menor, médio, menor, serpentes peçonhentas, então, que tem um risco aí um risco de morder. Então, aqui você consegue colocar e consegue transportar com tranquilidade, né? E sempre pensar no transporte seguro. Os sacos plásticos eu coloquei, porque a gente usa para anfíbios, basicamente, né? Sempre pensando no bem-estar dos animais, então colocando um pouquinho de água, às vezes colocando uma folhinha junto e tal, e fazendo uma embalagem onde o saco não fique murchinho, né? Você entra ar, né, coloca ar no saco, dá um nozinho, então fica assim uma bolinha assim, e o bichinho lá dentro, que ele tem espaço, tem ar, isso para transportar, né? E o transporte seguro, né? Qualquer que seja, né? Fazer um transporte seguro. Então, leva na mão, né? Segura na mão, leva a caixa na mão, coloca a caixa na mochila, enfim, né? Mas, por exemplo, não colocar um animal peçonhento num saco de pano, né? E botar dentro da mochila. Eu ouvi uma história uma vez de uma pessoa que estava no campo e coletou uma serpente peçonhenta, acho que era uma bótrops, e a pessoa não tinha onde colocar, mas precisava coletar o bicho, assim, era importante. Então, ela botou dentro da mochila, no espaço da mochila vazio, né? E foi fazendo as outras coisas e tal, não sei o quê, e em um determinado momento, a pessoa esqueceu e botou a mochila nas costas, né? Então, o risco de tomar uma mordida, eu acho que a pessoa tomou uma mordida, na verdade, eu não tenho certeza. É uma coisa, né, assim, surreal do nada, mas eu sempre me lembro dessa história, né? E aí, focando na manipulação, né, em relação aos anfíbios, assim, eu chamo a atenção, a gente normalmente vai coletar esses bichos, vai coletar com a mão, né, com a mão, normal, e aí a gente tem que lembrar que esses bichos podem ter toxinas ou podem ter estruturas que machucam, né. Então, aqui, essa do meio aqui é o Leptodactylus. Então, muitas vezes você tem espécies de anfíbios que têm esses esporões, né, esses espinhos, esses acúlios, que são usados na época, na reprodução, né, e isso às vezes machuca mesmo, tá? A ideia é machucar, por isso que ele tem, né, esse aqui no caso é o Leptodactylus sífax, ele tem esses acúlios no peitoral também, né, e machuca, tá? Então, sempre tomar cuidado na manipulação. Animais como a rinela, né, que tem as rinelas que têm as glândulas paratóides, né, que secretam aquele muco branco, e, obviamente, não faz mal, quer dizer, se a gente tiver contato com isso na mão e tal, não tem problema, mas aí entra num ponto, que é o ponto que aconteceu comigo aqui. Então, a gente tem outros anfíbios que têm secreções, né, que tem secreções na pele, secreções de proteção, enfim, e às vezes para proteger contra os predadores dele, e às vezes você pega o bicho na mão, né, entra em contato com essa secreção, e está lá fazendo o seu trabalho de campo, e está coletando bicho, e está anotando coisa, e tem que fazer as suas coisas, e aí você esquece, e mete a mão, esfrega o olho, mete a mão, come alguma coisa, e principalmente passa a mão na cara, passa a mão no olho, né, e é aí que você pode ter um problema por conta disso. Então, até botei essa foto, porque isso aconteceu comigo, num trabalho, numa saída de campo com alunos. Eu empolguei, né, fiquei com o bicho ali para eles tirarem foto, não sei o quê, e não lavei a mão. E quando algumas horas depois, eu estava, assim, eu fiquei com o nariz completamente fechado, como se eu estivesse super gripada, assim, e os olhos ardendo, assim, não conseguia nem abrir o olho direito. Isso durou, né, a noite, assim, eu dormi, quando acordei já estava um pouco melhor, mas ainda estava sentindo muita coisa no nariz, né, nos olhos, assim. Então,
Com anfíbios, a gente tende a relaxar e não deve relaxar, né? E exatamente porque é mais tranquilo, a gente esquece desses pequenos detalhes, assim. E aí eu queria chamar a atenção também para os bichos, né? Para a biossegurança dos anfíbios, né? Que é a questão do uso de repelente. Então, muitas vezes as pessoas usam repelente, passam repelente, às vezes são repelentes que você usa a mão para passar, para espalhar, né? Ou o próprio protetor solar, e no trabalho de campo, e depois vão pegar os animais com essa mão, com esses produtos químicos na mão, e os bichos, né, respiram pela pele, então isso pode dar problema, isso pode causar mal a esses animais. E aí, especificamente, para quem faz trabalho de campo e está querendo mostrar os fungos quitrídeos, né, aí um cuidado super redobrado, quer dizer, cada animal que você vai manipular, você tem que usar uma luva. Essa luva, então, depois você dispensa, porque você pode estar passando, na verdade, contaminando um indivíduo através do contato prévio com outro indivíduo sem a luva, sem essa proteção, né? A gente normalmente fazendo as coletas, quando a sua coleta é de marcar e soltar, claro, né? Tem esse detalhe, quando você vai marcar e soltar o bicho de volta, e aí você vai coletar outro, então tem esse problema. Quando você vai coletar e depois vai matar para fazer o estudo, aí não é tão problemático assim, né? O bicho vai morrer de qualquer jeito depois, né? Mas é bom evitar. E aí, então, para manipulação também, principalmente no caso das serpentes, principalmente as serpentes peçonhentas, né? As que podem causar acidente, a gente tem os tubos, né? Que são esses tubos que são vendidos profissionalmente já nas lojas e tal, e eles têm vários tamanhos, eu não sei se dá para ver bem aqui, eles têm vários diâmetros, né? Pequenininhos até os maiores, diâmetros muito variáveis, você compra o conjunto todo, né? E é uma maneira de você manipular animais que podem causar acidente com a mordida. Então, você tem que escolher o tamanho certo, de forma que, ao entrar no tubo, o animal não consiga dar meia volta e voltar direto para sua mão, né? Ele tem que entrar e não conseguir virar, né? Dar meia volta, né? Então, tem que saber o diâmetro certinho, e aí você, com o auxílio do gancho ou do pinção, você bota esse tubo na frente dele, faz ele entrar, ele tem que entrar até mais da metade do corpo no tubo, que também é uma maneira segura dele, se ele virar, ainda que ele consiga virar, ele não consegue chegar na sua mão, né? E no que ele entrou nessa extensão necessária, você trava com uma mão você trava o corpo dele aqui atrás, e ele não vai sair porque ele está longe da abertura ali, né, do outro lado, que na verdade está fechado, né? Então, é só travar aqui. Então, por exemplo, se é utilizado para colocar chip, né, nos animais, você coloca aqui nessa porção de trás, para colocar chip, para medir também, porque você consegue estender uma trena, alguma coisa aqui, né, para fazer as medidas. Enfim, tá? Então, é tranquilo, é fácil de levar, mas, obviamente, você precisa adquirir experiência com o tempo, né? E, de forma geral, além dos anfíbios, para lagartos, para serpentes, né, que não ofereçam risco de acidentes, simplesmente a coleta com a mão, né? E a forma correta de segurar, né? De forma que você não tome uma mordida, né? Nem na hora que você está pegando e nem depois na manipulação. Então, travar a cabeça do animal, para que ele não consiga te morder e sem machucar também, né? Eu quero aqui chamar a atenção, né? Porque às vezes a gente vê as pessoas, inclusive colegas mesmo, né? Que vão para o campo e aí pegam uma jararaca, enfim, pegam na mão, né? E aí fazem a foto e tal, segurando esse animal com a mão, né? Obviamente você consegue segurar esse animal, conter esse animal, se você tem experiência, né? Você consegue segurar, conter, sem precisar usar um tubo, né? Sem precisar usar um gancho, enfim, segurar na mão um animal como uma jararaca, por exemplo, né? Aí a única coisa que eu deixo aqui é assim, qual a necessidade disso, né? Para quê? Qual a finalidade? Para que precisa disso? Né? Para tirar foto. Isso já diminuiu, né? Hoje em dia isso diminuiu. Então, assim, tirar foto, você
coletar o animal e tirar a foto, um animal que não oferece risco, nesse caso aqui, oferece risco de morder, né? Vai doer, é uma jiboia, né? Mas não tem um risco maior que isso, né? E aí, na verdade, é uma maneira, você pegou, não tem risco, você tem experiência, claro, as pessoas têm experiência. Então, essas pessoas também têm experiência, conseguem pegar esses animais que oferecem risco sem tomarem nenhum tipo de mordida, sem terem problema, mas se não há uma finalidade, não tem que ser dessa forma, ou, não tive outra opção, para que fazer isso? Então, sempre pensar, porque muitas vezes uma bobeada, isso pode acaba o campo de uma pessoa, né? Acaba a viagem de campo de um projeto, por exemplo, por conta de um acidente, de uma bobagem dessas, né? Então, sempre pensar, né, no real motivo para fazer isso, né? Aqui eu queria chamar a atenção especificamente para o teiu, né, que é o nosso maior lagarto que a gente tem no Brasil. E o teiu, ele, além do risco de morder, claro, né, quando você, né, manipula, claro, ele tem uma coisa específica que é a rabada, né, a chicotada que ele dá com a cauda, né, que é uma forma de defesa dele, bastante eficiente e bastante dolorida, né? Então, às vezes, você está preocupado em segurar a cabeça, etc., e esquece da cauda. Né? E eu vou ver se vai passar, gente, eu não sei se vai passar, é um vídeo de YouTube comum, mas que mostra o comportamento de bipedalismo dele quando ele resolve atacar. Deixa eu ver se vai passar, se não passar, depois, no final, eu tento passar direto pelo YouTube, tá? Eu não sei se vocês já viram esse comportamento, se nunca viram, só ouviram falar, enfim. Eu sei que ele demora um pouquinho para carregar, vamos ver. Espero que não trave na apresentação. Não consegui, gente. Eu tô para responder. Eu acho que eu tento passar depois. Eu acho que, bom, vou fechar aqui e colocar a apresentação de novo. Tentei fazer a coisa otimizada, não deu, peraí. Deixa eu colocar de novo. Eu fechei, né? Peraí. Vou abrir rapidinho aqui. Ok. Depois, se der tempo, eu tento passar direto pelo YouTube. Então, vamos lá. Okay. Aqui, então, para falar um pouquinho dos crocodilianos, né, eu não tenho projetos com ele, não tenho trabalhos ativos com esses animais. Essas fotos são de um grande amigo meu, alguns devem conhecer, o Jorge Pontes, que trabalha com jacarés, né, e ele me mandou, então, mostrando a questão da contenção dos animais, né. Então, aqui o uso o uso da fita, da tal da silver tape, né, para depois que você contém o animal, para fechar a mandíbula, né, e manter a mandíbula fechada, quando você vai ter que fazer alguma medição, né, alguma manipulação, um transporte. Aqui você coloca o pano, um pano molhado por cima da cabeça dele. Ao não ver, né, o ambiente ao redor, o animal fica mais tranquilo, fica mais calmo, né. E nesse caso aqui, ele me falou que eles estavam usando para animais não muito grandes e tal, a tira de pano, ao invés da fita adesiva, que parece ser menos invasiva e menos incômoda para o animal e funciona bem. Então, usar tiras de pano para conter o animal.
Então, para contenção, você tem as patinhas, né? As perninhas são amarradas, porque ele perde equilíbrio, na verdade, né? Ele não consegue, com as patinhas, né? E os bracinhos amarrados, ele não consegue se mexer, enfim, não consegue se agitar, e com a cabecinha coberta ele fica tranquilo. Então, aqui, por exemplo, é uma foto que eles estavam fazendo um transporte dos animais, e durante esse período os animais são molhados, enfim, são mantidos umedecidos, né, para não sofrer tanto assim não sofrer tanto estresse assim, né. E aí, entrando aqui no final, que seria falar dos riscos associados a alguns métodos que a gente usa no campo, né. Então, os métodos e seus riscos, os principais métodos, então, a procura visual, né, que é um método que a gente usa no campo, pode ser limitada por tempo ou limitada por distância, mas é basicamente o pesquisador sair andando, né, fazer transecções, sair andando e fazendo a busca, procurando os animais, né, no ambiente, seja diurno, seja noturno. Então, nesse caso aqui, a gente, né, procurando, você está mexendo, é a hora que você pode sofrer algum tipo de retorno, né, se tem um bicho aqui escondido e tal. Então, aqui, por exemplo, o ideal seria eu estar com um gancho na mão para cutucar essa vegetação aqui, ou mesmo um pauzinho, quando você chega no campo, você escolhe ali um galho de árvore bom, assim, e ele vira o seu cajado no campo, né, para você ficar cutucando foliço, afastando vegetação e etc. Mas se você já está com o gancho na mão, ele já vira faz esse auxílio também. Nesse caso aqui, era um método auxiliar que a gente usou nesse projeto, que era um compensado de 1 metro quadrado, lá de 1 por 1, que a gente colocava do lado dos pitfalls, para pegar animais que eventualmente fossem se esconder ao lado desse compensado. Mas ele serve de exemplo para quando você quer levantar uma pedra, né, levantar uma folhagem no chão, alguma coisa assim, um material no chão, para você não levantar com a mão, né, porque pode ser que tenha algum animal aqui embaixo e você pode sofrer uma resposta, né. E aí a gente procura visual, a gente nunca fica na trilha, né, a gente sempre sai das trilhas, a gente entra no meio da floresta. Então, obviamente, essas duas criaturinhas que estão aí não tem perigo nenhum, mas é para ilustrar que, eventualmente, quando você entra no meio da floresta, né, sem trilha, geralmente você sai com a mão afastando a vegetação, e nesse momento você pode encontrar, né, ter algum risco com animais que possam oferecer risco, né. Nesse caso, você só toma uma teia de aranha no meio da cara, xinga um pouco e está tudo certo, né. A gente sai das trilhas, a gente fuça em tudo que é lugar, então, de novo, a questão do perigo, né, do risco a você estar mexendo, por exemplo, num morundu como esse. Aqui, a questão de você estar passando em lugares onde você pode ter uma queda, né, onde você está úmido, está escorregadio, você tem que atravessar, então você pode cair, né, então o risco da trilha em si. Sai metendo a mão em tudo que é lugar, e aí você pode encontrar, né, se machucar, enfim, encontrar algumas criaturinhas. Essa aqui não tem perigo nenhum, né, mas eu coloquei para ilustrar, porque foi situação que já aconteceu, de você, às vezes a gente está fazendo busca visual e está olhando muito para baixo, né, fuçando o foliço, mexendo o foliço na busca por anfíbios, por exemplo, ou pequenos lagartos, enfim, serpentes, enfim, mas a gente acaba tendendo a olhar muito para o chão, né, você olha primeiro, você vai andando e olhando para o chão procurando, depois, naquela área ali, depois é que você olha para cima. E, às vezes, como você não está na trilha, você está no meio da floresta, né, no meio da vegetação, você sai metendo a mão para afastar a vegetação, né? E isso aconteceu uma vez, nessa o colega estava abaixado procurando, assim, e aí ele chegou numa árvore, né, ele não tinha como passar, quando ele levantou o olho, assim, na altura do olho dele, num galho, tinha um filhote de jararaca, né? Então, aí é muito engraçado, porque aí, vem aqui, me ajuda, não sei o que, tal, aí, nossa, caramba, olha, né, que perigo, tem que prestar atenção, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí você passa a próxima meia hora ligada nisso, prestando atenção, dali meia hora você já esqueceu, você já não está mais, está fazendo tudo de novo. Então, é a coisa, né, como a gente vai realmente relaxando, né, e aí é que a biossegurança, ela fica comprometida, né. Enfim, e aí você mete a mão em tudo que é lugar, acha o que viu, né? Acha o que viu, que legal, e acha o que não viu, né?
que também foi uma situação, talvez eu tenha gente aqui assistindo, aluno meu assistindo, que estava nesse campo, onde o aluno, a gente ia fazer lá, ia começar uma procura, e ele foi ali num cantinho fazer um xixi, e quando ele olhou assim embaixo, exatamente onde ele ia fazer xixi, que era numa junção no meio de uma raiz de uma árvore, ela estava lá, e você realmente tem dificuldade, à noite, era de noite, né, mesmo com lanterna, você tem dificuldade de ver. Então, o meu orientador de mestrado, ele falava assim, sempre pra gente assim, olha, pode ter certeza de uma coisa, quando você fala assim, estava no campo e vi uma jararaca, aí eu posso te garantir uma coisa, até você ver essa, teve várias que te viram e você não viu, você passou por várias e elas não te viram, pode ter certeza disso, né? Então, enfim, a gente realmente não tem o olho tão treinado assim, por mais que a gente tenha experiência, né? E aí a gente vai andar em áreas como os riachos, por exemplo, né? Vai procurar os bichos, e água, e molhado, e você pode escorregar, e você pode levar um tombo, enfim, né? Para achar umas coisinhas pequenas como essa aqui. Esse é um daqueles que eu falei, que ele mergulha na água, some, você não vê mais, e às vezes ajuda, né? Aqui só para fazer uma graça com sábio, e você está andando lá, mas ilustra essa coisa de que a gente, às vezes, acha que não viu nada, mas a gente está sempre sendo observado, né? Tem um monte de criaturinhas que viram a gente, sem que a gente as tenha visto, né? E aí precisa coletar os dados, e aí você precisa, necessariamente, por exemplo, então, uma coisa que é comum na restinga, no trabalho de restinga, é você sair cheia de espinhos, principalmente nos joelhos, nas pernas, né? Nesse caso aqui, eu tinha que tirar uma temperatura dentro da moita, então eu não tive outra opção, eu tive que deitar no chão para tirar a temperatura. E muitas vezes o que acontece no trabalho de restinga, você vai sentar, você vai ajoelhar, porque você coletou um bicho, tem que fazer umas medidas na hora ali, anotar as coisas, você ajoelha, você senta, e tem os cactos que ficam por baixo, como eu falei, da vegetação, né? Ou os filhotinhos, esse é o melocactus que eu mencionei para vocês, ou quando eles são muito pequenininhos, eles são amarelinhos, eles são muito pequenininhos, assim, e eles ficam muito rente ao solo, e às vezes com uma folhagem por cima, e aí às vezes você ajoelha, você apoia a mão para se levantar, e a hora que você se acidenta, né, e é muito comum esse tipo de acidente, daí a importância da roupa mais adequada, né, ou você precisa pegar um animal, né, ou coletar um animal, enfim, que está no meio dos espinhos, ele é esperto, né. E depois o quadrado, o plot, que a gente faz também, é um momento que também tem muito risco associado. Esse método a gente cerca, né, uma área, normalmente 4x4 ou 5x5, a gente cerca com lona durante o dia, né, é um método para mostrar principalmente anfíbio de folhiço, a gente cerca durante o dia, e depois que escurece, que é a hora que os bichos ficam ativos, 4 ou 5 pessoas entram nesse quadrado, né, e percorrem esse quadrado, assim, cada uma numa faixa de 1 metro, e a gente ajoelha, vai ajoelhado, percorrendo e rastelando, né, com esses rastelinhos aqui de jardim, rastelando o folhiço, né, então você vai andando, vai ajoelhado, né, se deslocando e rastelando o folhiço na sua frente, para buscar esses anfíbios, e é a hora que você pode encontrar aranhas, escorpião, enfim, formigueiro, e também, inclusive, serpentes, como jararacas, como aconteceu com a gente. O aluno quase rastelou um filhotinho de jararaca, né? Então, eu digo que a gente tem muita sorte. A gente que vai para o campo, a gente sempre tem muita sorte, de verdade, assim. Eu queria, antes de terminar, de fazer a minha finalização, eu acabei esquecendo de colocar aqui uma foto dos pitfalls, né? Daqueles baldes enterrados no chão, que tem aquela cerca-guia, né? Para quem joga armadilhas de interceptação e queda com cerca-guia, né? Que são linhas de, por exemplo, 10 baldes de tamanhos, você pode usar até de 100 litros, né, enterrados no chão, no nível do solo, e uma cerca que passa no meio deles, uma cerca de lona, né, ou de sombrite, que é uma maneira de você coletar os animais, que eu mencionei que aquele pinção, às vezes, é bom para você tirar aranha, escorpião de dentro do balde, antes de colocar a mão ali para pegar o lagarto ou o sapo que caíram ali, né, que foram amostrados. Mas também é um lugar interessante que acidentes podem acontecer. Você tem animais que tentam entrar no balde, ou às vezes você encontra animais próximos à cerca, então também nessa hora você tem que tomar cuidado
ao percorrer essa linha de baldes e olhar para dentro, enfim, e com os animais que estão dentro do balde, né? Eles estão acuados, eles estão com medo, né? Estão assustados, enfim. Então, o gancho, o pinção, enfim, é sempre fundamental para você conseguir amostrar, né? Seriam os principais métodos que a gente usa no campo, no campo terrestre, com herpeto, né? Que eu queria passar para vocês. Eu finalizo, então, dizendo, né, que toda ciência é importante, a ciência pura, não existe ciência nem pura nem aplicada, eu sempre uso esses slides nas minhas palestras, né, todos os trabalhos que a gente faz são ciências, são importantes, então, desde a pessoa que vai para o campo coletar os dados, né, até a pessoa que depois vai usar esses dados para fazer modelagem, né, usar em modelos e fazer previsões. E eu gosto muito dessa frase, nem pura nem aplicada, ciência é ciência, ponto final, e sempre lembrando que as nossas universidades precisam ser valorizadas, precisam ser respeitadas, né? Não podem estar sob ataque como tem estado, nem a gente, nem nós, os pesquisadores, os alunos, os professores, os servidores, né? Vamos continuar aí na luta, referenciando o nosso querido Darwin sempre, né? E eu quero agradecer a vocês pela oportunidade, ao Otávio, ao Marcelo de novo, à comissão e aos meus alunos, que estão sempre comigo no campo, me ajudando bastante. Obrigada. Muito obrigado, Mara. Estamos todos muito felizes com a sua participação. O chat aqui, você pode ver também, só tem maravilhosos elogios, né? Obrigada. E a gente está muito feliz. Assim, a sua palestra, da última vez que a gente fez esse evento, né? Então, teve um momento que eu acabei palestrando, e a gente que trabalha no campo, eu vi muita identidade, né? Em cima de colocações que são feitas, e esse cuidado que, principalmente, nós preparamos a palestra muito sobre nossa perspectiva e trajetória de vida, experiências, e mais as leituras que, claro, nós temos, né? E eu vou passar a palavra, então, ao nosso querido Felipe Apolinário, porque ele vai ler algumas perguntas para você. Antes que leia, também quero só fazer alguns sinais, assim, que nos comentários, né? Muitos falaram assim, poxa, eu levo um apito, né? E o apito é importante, dependendo do campo, porque ele sinaliza onde você está, mas principalmente um radiotransmissor também, cada um com uma função, né? Por exemplo, quando você vai numa unidade de conservação e a unidade tem, vamos dizer assim, sensível e tem estrutura, ela pode deixar um rádio com você na frequência do escritório, né? Mas o apito também, alguns acreditam que pode ajudar a espantar uns bichos também, né? Tipo um javali ou algo que possa acontecer, né? E a gente podia ficar comentando aqui, batendo papo, né? A minha mochila, por exemplo, ela não vai ser uma garrafa de café de jeito nenhum, né? Não tem jeito, né? Às vezes também a região, quando chove demais, uma capinha de chuva, né? Aí, e assim vai, mas o povo falou bastante. Teve um colega que falou que vai de chapéu. Não, mas o chapéu vai na cabeça, não vai na mochila, né? O chat estava bem, vamos dizer assim, divertido e eu vou querer ver depois. E participativo, as pessoas também dando dicas muito legais, a gente fica feliz. Foi aquilo que eu falei no começo, né? Eu cheguei a falar isso, eu falei, com certeza eu vou ouvir coisas que eu não tinha pensado, né? Na verdade, essa história do apito, eu já tinha, eu ouvi já que isso acontece, e eu ouvi especificamente de colegas mulheres que usam muito o apito quando vão sozinhas para o campo, só em mulheres, às vezes em consultorias e etc. E elas usam muito o apito por conta de segurança pessoal. Lugar. Então, com certeza.
para as meninas aí. É. Eu vou... E aí Por exemplo, depende muito do campo que você faz, né? Por exemplo, se você fazer um campo e vai de um bate-volta de poucas horas, mas os campos de um dia inteiro, assim, né? Ovo cozido, sanduíche, coisa, você tem umas comidinhas, né? E, de preferência, umas comidas que não fermentam assim facilmente, né? Que não estragam, uma coisa leve, né? Que aguente ficar fora da geladeira, né? A gente tem que se cuidar, né? Na Restinga, por exemplo, a gente fica o dia todo. Então, a Restinga que a gente vai, que não é mole, né, gente? É das 8 da manhã às 6 da tarde na Restinga, e andando, procurando bicho. E aí, toda a Restinga que a gente vai, a gente procura o que a gente chama de PG. Eu ensinei isso para os meus alunos. Vamos procurar um PG. É aquela mínima sombrinha, assim, que você não consegue ficar em pé dentro da moita, você consegue ficar sentada, aí você deixa as coisas lá, deixa um isoporzinho, e aí a gente faz isso, aquele isoporzinho com Gatoradezinho, que é na hora que você vai parar para almoçar, dá um fumante, assim, entendeu? E o resto da água. Aí você vai inventando os histórias. Assim. Com certeza. O rádio é super importante. Claro, né? Não é todo mundo que pode, então a unidade de conservação, muitas vezes, ela pode ajudar nesse sentido. E acho que hoje em dia as pessoas acabam usando muito celular, em muitas áreas o celular pega, né? Mas tem área, por exemplo, que a gente anda que não pega celular. E também o radiotransmissor, esses mais levezinhos, pega o que 6 quilômetros, não mais que isso, né? E às vezes você está longe, né? Longe de tudo mesmo, né? Então, são pequenos detalhes, uma certa complexidade de, vamos dizer assim, de situações de campo distintas, né? De qual campo, com que objetivo, em que lugar, em que bioma, em que condição, com que tempo, com que estrada, né? Sim, a biossegurança ela tem algumas coisas que são básicas a todo campo, e o resto vai ser desenhado para cada tipo de campo que você vai fazer. Você tem que pensar muito no seu campo. É muito legal você colocar também que foi o checklist, né? Você fazer um checklist, é muito bacana. Lá Mas, na Mara... usava o Marco Polo, viu? Marco! Aí o outro, era o nosso Funciona. Legal. Mas eu vou passar a palavra, então, ao Felipe, porque senão acaba estendendo um pouco, porque a conversa é sempre muito bacana e... Enfim, Felipe, a palavra está com você. Mara, mais uma vez, parabéns. Eu ainda volto aqui. Opa, parabéns pela palestra, Mara. Foi muito boa. Como o professor Sábio falou, o chat foi muito participativo. Teve muita gente contando as experiências próprias. Teve gente falando que na Amazônia tem áreas de pupunha, que também tem muitos espinhos longos. Teve gente falando do Goiás, que tem a Macaúba, que também tem muitos espinhos longos. Aqui na Mata Atlântica tem o guriri, né? A palmeira de guriri, né? Assim, enfim, que normalmente você está na trilha, escorregou, né? Esse é um clássico, né? Você está na trilha, você escorrega, você vai querer segurar na primeira coisa que aparece, e muitas vezes é o guriri. Seguração, né? Mas... Teve uma pergunta só, que foi do Valdo José da Rocha Júnior, que ele perguntou no começo da sua palestra se a restinga que você mostrou era em Maricá. Acho que todas as fotos, eu não sei qual foto, acho que a maior parte das fotos é Maçambaba. Eu tive um projeto, fiquei 1 ano em Maçambaba, pretendo voltar para lá. Acho que todas as fotos são de Maçambaba. Entendi. Apesar, muita gente falando aqui que a palestra foi ótima. Obrigada. Parabenizando. Eu acho que o professor Marcelo tem uma pergunta para você, mas antes eu queria falar aqui no chat para não esquecerem de assinar a lista de presença, por favor, que a gente vai fechar daqui a pouco ela. E, professor Marcelo, tá aí? Você tem a pergunta? Estou aqui, claro. Imagina você vai perder essa palestra. Perdeu a de ontem, né? Depois vou fazer. Eu já perdi a de ontem, mas a de ontem eu vou ver no YouTube amanhã. Eu adorei essa palestra, Mara. Achei, assim, mais do que uma palestra, achei um verdadeiro depoimento. Achei ótimo. Para eu que não sou do povo do campo, achei, assim, realmente sensacional. Obrigada. Perguntar, primeiro, eu queria fazer um alerta para todos que estão nessa sala,
uma questão de biossegurança. Não tomem o café do professor Sávio. É perigosíssimo, induz taquicardia. É uma coisa terrível, viu? Só se for... Mas, Mara, eu queria te perguntar o seguinte, porque eu lembro, quando a gente agendava aquelas práticas de campo, antigamente, no tempo que a gente conseguia, né, fazer essas viagens, que você agendava muitas práticas para a noite. E eu queria que você falasse um pouquinho de como é que é isso, essa coisa de... À noite, né? Então, acho que deve ser tão... De dia, já, depois de ouvir uma palestra com essa, olha como é complicado, como a gente tem que ter cuidado. Como é que é de noite uma prática dessa? É uma delícia. É uma delícia. A primeira coisa que eu brinco que herpetólogo é um bicho lascado, né? Porque o herpetólogo, ele trabalha por 2 e ganha por 1, né? Porque você trabalha com os anfíbios e com os répteis, você trabalha com 2 grupos e ganha por 1 só, né? Então, começa daí. Né? Muitas vezes você faz consultoria, você faz os 2, né? Mas ganha por 1. E é isso, e você tem que trabalhar durante o dia e você tem que trabalhar durante a noite, né? Principalmente para os anfíbios, você tem que ir durante a noite. Eu acho assim, eu acho que todo mundo que é biólogo, que é da área dos veterinários que querem ir para essa área, eu acho que todo mundo tinha que fazer pelo menos um campo noturno, uma trilha à noite, numa floresta, numa restinga, porque primeiro, é outro mundo, né? É um mundo, assim, eu me lembro a primeira vez que eu fiz campo noturno, eu fiquei encantada com os artrópodos. A quantidade de artrópodos que eu via, de diferentes, etc., assim, é outro mundo. Isso é a primeira coisa. Assim, é sempre mais complicado, né, Marcelo? Porque a gente, é isso que eu falei, a gente depende, né, da questão, por exemplo, as lanternas são fundamentais, né, a questão da segurança, dependendo de onde você está, você precisa atentar para a região no entorno. Assim, se você conversar com um herpetólogo, todo herpetólogo tem uma história para contar, de ter que ter saído correndo de algum lugar, por medo. Alguns saíram já porque acham que ouviram onça, né? Eu falo, se eu achar que eu ouvi onça, eu não vou correr para longe dela, eu vou correr na direção dela, né? Mas a maioria corre para longe dela, né? Mas, assim, sair correndo porque tinha gente estranha rondando, sair correndo porque para a gente fala, vocês saem daqui, eu não quero vocês por aqui, não sei o quê. Enfim, você tem várias situações assim, que à noite, né, fica um pouco mais perigoso, exatamente porque é de noite, tem aquela coisa, né, de se tá todo mundo meio escondido. Mas, assim, é só você, assim, em termos do campo, é só o cuidado mesmo com levar as lanternas e tudo, né, sempre cuidar mais aonde está andando, né, por onde está andando, e ser mais cauteloso, por conta da coisa da tua capacidade de enxergar as coisas, né? Não sair metendo a mão, né, em tudo. Mas é isso, assim, eu não... Por exemplo, a gente tem um campo, eu tenho um projeto no Parque Estadual Cunhambebe, né, em andamento. E a gente tem umas áreas que a gente tem que ir, que não dá para subir, fazer e voltar. A gente vai ter que pernoitar, né? Assim, passar a noite lá, na barraca, enfim. E são áreas de topo, né? Então, a gente está até conversando com o meu aluno, a gente tem que subir de dia para olhar primeiro, porque são áreas de topo, e às vezes você tem uma vegetação, e você não, à noite, se você está indo pela primeira vez, conhecendo a área à noite, é diferente de quando você conhece de dia. Não, eu já fui de dia, já sei mais ou menos como é. À noite eu sei que se eu der 2 passos ali, eu vou cair no precipício, né? Então, assim, eu já sei disso porque eu vi isso durante o dia. À noite eu não enxergo isso muito bem, você fica mais restrito. Então, à noite a gente não vai andar tanto, não vai sair, né, caminhando para os lados e tal. Mas eu acho, assim, é mais relacionado com segurança, da experiência que eu tenho, né? Dependendo do lugar, tem uma questão de segurança, né? Eu já tive aluno que já desistiu de fazer campo em algumas áreas. Aqui na zona de amortecimento do P7, foi a monografia do aluno, ver a diversidade da herpetofauna nas áreas da zona de amortecimento. Tem áreas que ele não foi, que fazem parte da zona de amortecimento, e ele não foi, não pôde mostrar, porque o próprio pessoal do parque fala, ali é perigoso, ali tem tráfico, não dá para ir. E a gente fica limitado, por exemplo, né? Ou foram expulsos de alguma, foram mandados embora, esse aqui é meu sítio, não sei o que, não quero vocês aqui, enfim, esse tipo de coisa. Mas, de forma geral, assim, é um cuidado redobrado, né? E, eventualmente, se você puder ir durante o dia nessas áreas para fazer um reconhecimento, quando você volta à noite fica mais fácil, fica mais tranquilo,
Mas é uma experiência incrível, porque é um outro mundo, né, assim. Você vê passarinho dormindo no galho, você vê mamífero, né, à noite, enfim, e no nosso caso é fundamental, né, para quem faz herpeto é fundamental, e à noite também, né. Eu diria que na área de floresta, a gente vê e pega muito mais bicho à noite, principalmente os anfíbios, né, do que os répteis. Répteis na floresta são mais ingratos com a gente, assim, né, em termos de frequência de captura, né, as populações não são muito abundantes, você vê poucos bichos e tal. A restinga já muda, você vê muito bicho durante o dia, né, enfim, mas à noite tem muito anfíbio na restinga também, então é outro mundo, né, de dia você vê lagarto pra caramba, e serpente, à noite você vê os anfíbios nas bromélias e tudo, né. É muito legal, assim, eu acho que, mesmo quem não faz campo à noite, de vez em quando, fazer uma trilhazinha num lugar seguro, vale a pena. Ótimo. Do campo dos alunos, né, que você perguntou. Na verdade, eu consegui levá-los uma vez, né, de todas as vezes que eu tentei, levei a turma de Biologia da Conservação, a última turma, a gente fez campo, a gente foi para a Reserva Ecológica de Guapiaçu, a Régua, e fomos um dia e voltamos no outro, né, então saímos durante o dia, fazendo trilha, e saímos à noite, vimos as antas, inclusive, que estão reintroduzidas lá, e anfíbios, um charquinho, foi muito legal, assim, eu sempre tento levar os alunos, né, das disciplinas que eu tenho para o campo, e cada vez eu tenho tentado levar para fazer campo noturno e para fazer campo de alguns dias, onde a gente possa sair de dia e de noite, e principalmente campo em outro bioma, né, que a gente sempre vai para a Mata Atlântica aqui, Restinga, Floresta. Então, eu estou sempre tentando levá-los, por exemplo, para o campo rupestre. O Sávio sabe disso, ele leva o pessoal lá para o parque, né? Então, eu estou sempre tentando levá-los para a Serra do Cipó, que é meu lugar de coração, assim. Mas é difícil, né? Transporte, tudo, é complicado. É muito difícil, você vê, a gente tem um núcleo, como eu estou agora como gestor aqui em Iguaba, né, para a gente levar um aluno lá é tão difícil. Bom, claro, agora no período de pandemia é uma outra circunstância, mas, embora aqui eu não vou me estender nesse assunto, a gente está trabalhando intensamente para poder criar uma infraestrutura lá, né? Eu penso assim, eu acho que a universidade, o Marcelo já me ouviu falar isso algumas vezes, eu acho que a universidade como um todo, ela não valoriza tanto o trabalho de campo, a prática de campo, como a valoriza a prática de laboratório, né? Então, a gente até está discutindo isso, né? Eu estou preocupado com a disciplina, essa disciplina não vai poder ser dada a prática de laboratório por causa da pandemia e tal. Mas a disciplina que tem campo, a gente até deu, eu dei realmente, né? Os alunos não foram para o campo, eu dei a parte teórica e tal. Mas mas não é tão importante não ter o campo, né? E sendo que essas disciplinas de ecologia, dessa área de conservação, a prática é o campo, né? E os alunos querem ir, eles pedem para ir. Então, eu acho que precisa um esforço maior, né? A gente tinha melhorado um pouco. Eu concordo. O aluno, tanto na veterinária quanto na biologia, ele passa 4, 5 anos, no caso da veterinária, 5 anos, e enfim, as práticas são contadas nos dedos, né? Eu vou te dizer o seguinte, as melhores experiências da minha graduação, as coisas mais incríveis na graduação, foram quando a gente fez aquele campo de dias, né? Então, no meu caso, era uma disciplina de ecologia animal que o campo era na Serra do Cipó. Eu conhecia a Serra do Cipó na graduação e, por causa disso, eu fui fazer um mestrado lá depois. Eu me apaixonei por aquele lugar, os lagartos, ninguém estudava os bichos, e eu falei, eu vou fazer um mestrado aqui. E a vivência que você tem, 3, 4, que seja 3 dias, enfiado no campo, direto, né? Vivendo aquilo, comendo aquilo, bebendo aquilo, você não vai para casa, você não vê televisão, você fica o dia inteiro com as pessoas e o dia inteiro fazendo atividade de campo. Então, assim, eu sempre falo para os amites, já falei isso para o Marcelo, o meu sonho, a minha vontade é ter uma disciplina de ecologia de campo na graduação da biologia, onde a gente fique uma semana num lugar, fazendo projeto todo dia, o dia todo, apresentando relatório à noite, como eu vivi. Eu vivi isso como professora na UERJ, a gente tinha essa disciplina lá, os alunos de pós podem ir com os alunos de graduação, e é uma semana que, assim, é mergulhado ali, é diferente de você ir toda semana para aula, né? Eu acho que isso deveria
assim, é uma das minhas pretensões, né? A disciplina de herpeto e uma disciplina de ecologia de campo. Mara, não tem ninguém melhor para a gente falar isso do que para o professor Sávio, coordenador do campus de Iguaba. A minha proposta é ocupar Iguaba. Bora, vamos invadir. Vamos ocupar Iguaba. Enquanto inclusive, a gente não Mara, olha. A ideia de uma disciplina de herpetologia e conservação tá na minha agenda de criar, né? A gente pode conversar sobre isso. Eu já criei ornito e conservação, quero criar mato e quero criar herpeto também. Já conversei com a coordenação, já antes de eu entrar na coordenação, já conversei com eles, falei que eu vou criar essa disciplina, né, para graduação, introdução à herpetologia. E aí eu pretendo, vai ser uma disciplina de longo prazo, claro, semestre normal, mas eu pretendo incluir nela alguns campos, né? E aí tem que ter o campo noturno mesmo, né? E a outra ideia é uma disciplina condensada mesmo, de ecologia de campo, né? Que seria um outro esquema e tal, com outros colegas. Vamos ver. Muito bom. Felipe, tem mais perguntas? Tem não, professor. Tem mais nenhuma? Então, eu gostaria de sugerir, porque nós estamos com a palestra dos próximos palestrantes, a Adriana Lobão e o Arno, para agora às 16h40. Que a comissão prefere uma pequena pausa ou a gente já segue direto? Gente, eu acho que a Adriana e a Arno já estão aqui. Né? Professora Mara, tomara que fique. Vamos lá. Nossa, chega. Eu só queria... Olha, vou aproveitar 8 minutos para dizer o seguinte. Tudo bem, Marcelo. Minha homenagem a vocês, você, Mara, aproveitar que a Arno e a Adriana já estão aqui, vocês são heróis de fazer esse trabalho, levando aquela penca de alunos com vocês. Eu fui coordenador de graduação, eu sei muito bem como é que é, marinheiro de primeira viagem, o cara que acha que tomate nasce no supermercado, aquela loucura, a responsabilidade que vocês assumem é um heroísmo de vocês. Obrigada. Eu vou... Eu tenho medo de aluno dentro do laboratório, fico todo grilado. Imagina aí, 60 para o meio do mar. Sávio, você me permite só uma propaganda? Claro. Então, eu queria só falar, eu não sei quem aqui não conhece ainda, o Departamento de Biologia Geral da Biologia tem um projeto de extensão chamado Quintas de Ciência, que acabou ontem, a última palestra desse ano, né, foi feita ontem, mas tem um canal no YouTube, Quintas de Ciência, todas as palestras estão lá, e aí, para quem gosta de herpeto, quem gostou de falar, enfim, eu tenho lá uma palestra, eu dei essa palestra ontem, falando o que a gente faz no laboratório, as linhas de pesquisa em geral minhas lá no meu laboratório, né? E eu vou botar no chat depois, e há umas 3 semanas eu ministrei uma palestra só sobre ecologia de lagartos, na Semana de Biologia da Federal de Viçosa. Eu vou botar no chat, depois se alguém quiser assistir as palestras, elas estão disponíveis, vai ser um prazer. Então, vou fazer a propaganda, né? Obrigada. Isso mesmo, Mara. Obrigada pelo convite. Obrigada, Mara, obrigada. Eu estimulo a todos os alunos da veterinária que puderem participar, né, assistir as palestras, assim como, Mara, também convido, aproveitando o ensejo, né, nós temos uma página no YouTube, temos 2 páginas, o Laboratório Fauna Brasil, UF, e a página Fauna Brasil, UF também, mas lá no Laboratório Fauna Brasil, UF, a gente tem quase 40 eventos, na verdade nós fizemos 45 ou 47 eventos esse ano, remotamente, e todas as palestras foram gravadas, e tem a parte de medicina de répteis, que essa eu dei uma parte, teve um outro colega que também falou, tem a biologia de serpentes com Cláudio Machado, tem, tem o Cláudio Maurício também, falando também de aracnídeos e outros invertebrados. Está bem legal, assim, bem diversa, com módulos de saúde pública, medicina da conservação, biologia e conservação, módulo de biologia e conservação está bem legal. Então, acho que essa sua
que está junto, né? Esses dois projetos, eles certamente têm todo o potencial para dialogar mais, né? As pessoas que participam de um, conhecer o outro também, seria bem bacana. Não, os alunos da biologia super conhecem o Fauna Brasil. Né? Eles falam aqui no chat os links. A malacologia, sim, com certeza, Carlos. Com certeza. E Mara, só para complementar, essa questão da responsabilidade do professor, quando eu falo de biossegurança a campo, tem algo que a gente agradece as suas palavras, Marcelo, e tem algo que é muito importante a universidade começar a pensar, porque a gente não tem vamos dizer assim, um raio-x do perfil clínico, do perfil da saúde daqueles alunos, né? Então, como você falou, por exemplo, uma pessoa é alérgica. Cara, se ela não declarar que você não vai descobrir que ela é, cara. Agora, assim, tem gente, eu já fui para o campo com alunos de pós-graduação e achando que todo mundo tinha condições de dar uma esticadinha, né, aqui, e assim, de eu ter que parar e, com muito cuidado mesmo, a pessoa quase passar mal, e quase passar mal seriamente, porque de problemas respiratórios, né, de aumentar a frequência cardíaca, e como é que você vai imaginar que uma simples caminhada de 6, 7 quilômetros, um negocinho uma cuspidinha que você dá ali, a pessoa não vai... Então, a gente tem que ter muito cuidado, porque a responsabilidade é enorme, e você está longe, e eu acho que não é uma questão de burocratizar propriamente dito, mas é uma questão de conversar bastante com o grupo, né? E conhecer bastante, porque se uma pessoa tem uma doença recorrente, se ela tem isso pode complicar no campo se você souber lá, né? Souber lá, como é que você vai imaginar que uma pessoa não tem a capacidade física para andar 3, 4 quilômetros? Não, e às vezes a pessoa, por exemplo, ela é alérgica, ela não sabe. Eu tive uma situação no Pantanal, que a menina tomou uma picada, uma ferroada daquele marimbondo, eles chamam de marimbondo mata-cavalo. Imagina o nível do marimbondo lá, né? Ela tomou e ela quase fechou a glote, e ela nem sabia. Né? Quando você mostrou aqueles vertebrados nas folhas e tudo, eu lembrei logo dos marimbondos. Esse dia eu passei... Se passa numa folhagem, tem uma caixa de marimbondo, alguma de marimbondo, é difícil de ver, né? Então, são muitas surpresas no campo, né? Muitas, demais. A gente está num mundo que não é o nosso, sobre o qual a gente não tem controle. Eu acho que é a melhor definição. A gente tenta fazer o melhor, mas a gente não tem controle de nada, assim, né? Tapetinho na entrada do alojamento, eu já encontrei por 2 vezes na Jararaca, tapetinho, que é onde a pessoa vai lá e bate o pé. Ué, botar a bota do lado de fora, porque fede, aí o dia seguinte tem um bicho dentro da sua bota, porque você não soube colocar ela. É muito detalhe, né? Não fechou a barraca direito, aí entra um bicho dentro da barraca, é muita coisa, entendeu? Então, a experiência vale muito, e por isso que o aluno que vai com o professor para o campo, essa relação é muito legal, a relação de tolerância é importante, mas é importante também ouvir, né? Ouvir a experiência daqueles que têm uma estrada, né? Mas é isso, Mara, muitíssimo obrigado, a gente está cumprindo... Muito bom mesmo. A gente está cumprindo vamos dizer assim, o nosso roteiro, né? E sendo bastante, vamos dizer assim, pontual, né? Isso é uma característica nossa e que muito, muito me alegra. Mara, muito obrigado. Você continua com a gente, né? Eu vou ficar aqui, só vou passar um café, botar um café. Então tá, beleza. Botar um cafezinho, mas o meu é mais fraco que o seu, eu tenho certeza. O meu está aqui, mas eu não tive tempo de fazer um mais novo hoje. Isso é um veneno, rapaz, cuidado. Não que nada, rapaz. Eu vou experimentar um dia, eu amo café. Você sabe, eu acabei criando uma certa... a minha rotina, né? Eu dou aula, eu tiro o laptop, tiro isso, tiro aquilo, tiro a garrafa de café, tiro a xícara, e um aluno que não me conhece fica assim olhando, de onde a pessoa veio, esse professor, né? Porque a garrafinha de café está ali, aí eu ofereço também, o aluno está meio sonolento, toma do meu café, né? Quem já foi meu aluno sabe disso,
só não tem açúcar, né? Mas é uma forma de, enfim, de mais saudável.